Olá, bem-vindo. Conversas de Ribatejo na sua companhia. Hoje, com um dia bastante solarengo, temperaturas altas e também por aqui o painel habitual destas conversas de Ribatejo. Carlos Rodrigues, José Marcelino e também Rui Barreiro para fazer as conversas de hoje. Carlos Rodrigues, relacionado com o tempo, também algumas coisas mais quentes com os temas desastres do Avante, as faltas de Santarém e da região, para com o professor Dr. Veríssimo Serrão. O que é que se passa com o primeiro assunto? Suponho que é aquele assunto por onde vamos começar, é isso? Olha, em primeiro lugar, cumprimentar os companheiros e dizer que a minha vontade era iniciar já uma conversa sobre o comportamento do Sr. Presidente da Câmara, que anda a armar, ou anda a fazer tangos, informando toda a gente nas redes sociais que a Sra. Ministra falou que estão a fazer algumas coisas no Fonte Boa. O Sr. Presidente da Câmara não tem noção do que é que anda a dizer. Anda a armar um tanque e uma conversa, porque o que está fazendo a Estação Zootécnica Nacional é a coisa mais natural e correta. É a ciência a trabalhar. O problema grave é onde é que ele vai colocar os objetivos que se podem conseguir na Estação Zootécnica Nacional. Aí é que era bonito. Aí é que era engraçado. Aí é que era a engenharia que ele tinha que trazer. E ele isso não é capaz de fazer. Vem dizer que, estou contente, estou feliz, porque a senhora Ministra falou que a Fonte Boa está a funcionar. No projeto que ela trouxe, que apresentou na Agroglobal. Então, isso é, naturalmente, um objetivo que foi conseguido eu penso que até, que é para não estar a falhar a memória, a senhora Ministra mandou fazer isso em vários lados, em 24 centros. 24, entre eles, e vai, aproveitou também a Estação do Técnico Nacional. Agora, o colocar o resultado que pode vir daí é que é importante. E onde é que é? Como é que é? Não deve ser cá em Santarém. Onde é que há uma central? Onde é que está o comboio? Isso é que era interessante. Agora, dizer que aquilo que está a andar realmente é chover no molhado, como dizia o meu avô. Mas, ao caso, já agora, indo por aí, o que é que se pretenderia com este processo? A Estação Zootecnia Nacional está, de facto, a fazer e a seguir as tramitações que são inerentes ao seu caminho científico, mas, nesse caso, a Câmara deve estar contente por haver trabalho e haver ação para a EZN. No seu entendimento, deveria ser mais do que está a ser, ou o que está a ser... O que está a fazer na Fonte Boa é o aproveitamento, é a tentativa do aproveitamento dos subprodutos, dos resíduos das indústrias. E o que pode dar origem, para Santarém é promover o surgimento de uma relevante base logística ligada ao setor alimentar que pode beneficiar da proximidade das áreas importantes da nossa produção local. Isto é que o Sr. Presidente da Câmara tem que tratar. Aquilo que lá está sendo feito na Fonte Boa é uma coisa que não lhe diz respeito. Está a andar. Fez-me entender ou não? Pronto, tudo bem. Para ficar mais esclarecido... Certo, para ficar mais esclarecido o motivo do seu comentário. Era um pouco isso. O meu comentário não é só necessário. A tal plataforma, o tal comboio, já arrancou em Coimbra. Foi lá para cima, como é que se chama aquilo? Arrancou em Coimbra, mas da milharada para baixo ainda não vê nada. Está a ver ou não? Ainda não vê nada. E o que era importante era vir o comboio e vir onde é que se vai fazer uma plataforma logística para colocar e potenciar essa situação. Rui, sobre esta informação, tens mais indicações? Epá, eu acho que isto é uma tristeza, porque é bom lembrarmos que há cerca de 5 anos atrás foi assinado, a propósito do Agrocluster de Excelência para a Estação Zootécnica Nacional, uma proposta de muitos milhões que iriam revolucionar aquilo que é a atual Estação Zootécnica Nacional. Estarão até recordados, e eu durante a campanha eleitoral chamei a atenção para a importância de concretizar esse investimento e de ele correr riscos de não vir a concretizar-se. Na altura, quer o então Presidente de Câmara e também candidato, disse que não, isso estava tudo garantido e que isso ia ser do melhor que podia haver, etc, etc. Infelizmente, para nós todos,
nada disso se concretizou. E há cerca de um ano, mais coisa menos coisa, se a memória não me falha, foi noticiado que afinal todos esses milhões só foi aprovado para o Centro de Excelência para a Agricultura e para a Agroindústria um investimento de 5,2 milhões de euros, o que iria permitir, digamos que, fazer o desenvolvimento. Foi um protocolo subscrito pela Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, pela Câmara, pelo Agrocluster de Nersan, pelo INIAV, pelo Politécnico de Santarém, pela Universidade de Lisboa, e portanto, quer dizer, e o que é certo é que desde 2015 a gente só ouve conversa da treta, e portanto eu, que sou normalmente um otimista e teria todo o gosto, até porque sou do Val Santarém, e portanto tinha todo o gosto em que ali na Estação Zootecnia Nacional nascesse efetivamente um polo de desenvolvimento que pudesse aproveitar aqueles cerca de 240 hectares que a Fonte Boa tem por ali. Nada disso se vê, e portanto o que eu posso dizer é que, enfim, são conversas para enganar meninos, pá. Quer dizer, são com papas e bolos se enganam os tolos, e assim já andamos a ser enganados desde 2015, estamos em 2020, e portanto tenho muitas dúvidas. Eu agora conversas dessas só acredito quando vejo. Por outro lado, é bom lembrar que o Ministério da Agricultura tem instalações provisórias há uma série de tempo, situado ali na chamada Quinta das Oliveiras. Teve uma recuperação de património imobiliário na Estação Zootecnia Nacional, poderia perfeitamente dar outra dinâmica àquele espaço, e a dinâmica também não aconteceu. Portanto, não houve mudanças, não houve rigorosamente nada, mantém-se tudo igual, e portanto eu gostaria de ver algo de concreto, porque conversas leva-as o vento e não é isso que nos ajuda a resolver os problemas. Se a Estação Zootecnia Nacional tem feito alguma coisa, e tem feito algumas coisas, mas enfim, ficam muito aquém destes anúncios com pouca circunstância que têm sido feitos e que infelizmente os políticos da nossa praça usam cada vez mais, porque as pessoas hoje leem os títulos e depois esquecem e portanto não fazem o balanço. Mas basta pôr Agrocluster e EZN no Dr. Google e rapidamente surgirão as notícias que ao longo do tempo têm sido anunciadas para a Estação Zootecnia Nacional. Isto como ponto número 1. E, portanto, eu acho que as declarações da Sra. Ministra, enfim, principalmente estas declarações do Sr. Presidente, de que ele devia lutar para que se cumprissem as coisas e não estar satisfeito com este tipo de anúncios. Por outro lado, é preciso lembrar que estes 24 centros que foram aqui anunciados são importantes, mas uma vez mais, digamos que usar as instalações, algumas delas degradadas, outras em vias de degradação, as instalações das Direções Regionais de Agricultura por esse país fora, mais os espaços do INIAV, e tentar, enfim, dar-lhe uma estruturação e um objetivo definido e, provavelmente, criar condições para que depois haja acesso a fundos comunitários no próximo quadro e no dinheiro que aí vem, para poder dotar, efetivamente, de capacidade técnica que ajude o país a desenvolver-se. E, portanto, são, obviamente, bem-vindos esses anúncios, desde que tenham concretização e não sejam como este mau exemplo da EZN, que, passados mais de 5 anos sobre o anúncio do investimento, continuamos todos à espera. Muito bem, só para dar conta de que o Manuel Sá, que também a Rui deve conhecer, e é da família Sá, que viveu também na Fonte Boa. Muito bem, sim, senhor. Estava a perguntar nos comentários o que é que estava a ser previsto, e essa indicação já tu deste, provavelmente já afloraste isso e já ficou mais esclarecido. Marcelino. Zé, já agora só para acrescentar, eu quando era secretário de Estado, na altura, nós fizemos transferir para lá o centro de germoplasma, e portanto, isso é importante porque é uma das áreas, nomeadamente a genética, na área da genética animal, portanto, e os laboratórios existentes, etc, é uma das áreas importantes para a Estação Zootecnia Nacional. E, portanto, eu espero que estas conversas não sejam apenas conversas da treta, porque, digamos que houve, salvo erro, digamos que este Centro de Excelência da Agroindústria Centro de Excelência para a Agricultura e para a Agroindústria teve um memorando de entendimento que
foi assinada em 18 de dezembro de 2014. E, portanto, eu estava a falar de 2015, agora estive aqui a ver. E, portanto, em 18 de dezembro foi assinado este memorando de entendimento. Não sei se isto tem alguma coisa a ver com as eleições, se não, mas o que é certo é que foi nesta altura que foi assinado este memorando de entendimento. Depois foi assinado o protocolo de cooperação em 23 de abril de 2015. E agora, enfim, desta vez foi feito este anúncio, o tal que o Sr. Presidente se congratula e que eu gostaria muito de ver concretizado, mas que, enfim, continuamos todos à espera. Rui, mas para quem não sabe, o que é agora anunciado decorre desse protocolo ou dessa promessa não, também? Aparentemente não. Aparentemente são coisas separadas. São coisas que o protocolo... Se isso assim for, o que foi em 2015 não está a ser feito? São coisas que se podem concretizar e que pode haver sinergias. Pode haver sinergias entre esse protocolo de excelência para a excelência da agroindústria e aquilo que vai realizar-se agora, aquilo que foi agora anunciado. São, digamos, na prática, é aproveitar as valências que a Estação Zootécnica Nacional já tem e dar-lhe alguma dimensão e alguma ligação ao terreno e, portanto, àquilo que é a atividade económica local, porque, digamos que o aproveitamento de subprodutos e tudo isso também tem a ver com aquilo que é a capacitação e a criação de condições para criar riqueza no âmbito das agroindústrias, que, de facto, quer na área antes de transformação, quer depois da transformação, tem um conjunto de subprodutos que poderão ser enriquecidos. Certo. Zé Marcelino, sobre isto, alguma coisa a comentar da sua parte? Estamos sem som do Zé Marcelino. Não, sim. Agora já tem som. Sim, Zé. Bom dia a todos. O que eu queria comentar e aquilo que eu queria dar mais ênfase é, de facto, aquilo que se deveria ter feito e não se fez. Efetivamente, eu penso, não tenho bem certeza, mas penso que a primeira notícia dos valores eram cerca de 16 milhões de euros de investimento na Estação Zootécnica Nacional para fazer o tal, portanto, centro de excelência e que abarcava não só aqui portanto, Santarém, mas que quase toda a zona da Comunidade Intermunicipal da Alzírio do Tejo. Um conjunto de, valências que eram importantes para toda esta zona da Alzírio do Tejo. E, portanto, que depois passou mais posteriormente e era para incluir no Portugal 2020. Portanto, este projeto era para incluir no Portugal 2020, onde, naturalmente, a Comunidade Intermunicipal da Alzírio do Tejo e os municípios desta zona deveriam ter feito pressão para que tivesse aberto a candidatura na CDR do Alentejo, e que nunca chegou a abrir, ou pelo menos na sua dimensão inicial, e que depois veio a acabar, portanto, com estes 5 milhões e 200 mil que o Rui há pouco disse, mas que ainda não se concretizaram. E, portanto, este investimento, que na altura tinha, de facto, foi apresentado com pompa e circunstância, e como normalmente acontece, esperemos que este anúncio agora da Sra. Ministra destes 24 centros, cuja necessidade, de facto, nós temos para que atinjamos não só a nossa autonomia, digamos, em termos de alimentação do país, mas também tenhamos a capacidade e temos condições para exportar muito daquilo que podemos produzir. E, portanto, estes centros todos podem e devem fazer com que o país se desenvolva, e esse é o objetivo. Mas estas conversas nós ouvimos, enfim, N vezes... Parece que estamos todos a falar no molhado. Pronto, e depois não acontecem, quer dizer, os anúncios são de facto feitos... Eu não falei nada disso, desculpa-me, eu não falei nada disso. O que eu falei foi, a Sra. Ministra anunciou que há vários investimentos que estão a ser feitos e a ser tratados na Estação Zootécnica Nacional. Já estão lá a falar que não há a fazer bagaço e organizar o bagaço para tratar o solo. Já não é o problema da alimentação do gado. Já estou a ouvir outra coisa. O que eu estou a referir é, ainda bem que aquilo está a funcionar, com um determinado objetivo. O que eu tinha interesse era em saber
para onde é que vão os resíduos depois transformados, quando chegar ali o produto final, quando é que ele é aplicado. É isso o meu objetivo. A transformação. Ouviu? Sim, transformar os produtos. Hein? Mas os objetivos, penso que os objetivos dessa transformação era, portanto, para a alimentação do animal. Então, e onde é que é feito? É lá no Fonte Boa? Não é. Não, a transformação dos produtos para a alimentação, que era inicialmente estava previsto, naturalmente nunca é para ser feito na Fonte Boa. Naturalmente é tratado, é promovido e desenvolvido a tecnologia, mas depois a plataforma logística para tratar e produzir isso em dimensão nunca mais é ali. Deve calcular. E esse é que é o meu objetivo. Ouviu-me? Vamos lá ver, mas o objetivo primeiro tem que ser sempre o objetivo nacional. O objetivo segundo tem que ser o objetivo local. Agora, eu penso que aquilo que nós devíamos ter lutado era para que aquele projeto inicial, que foi apresentado com toda a pompa e circunstância, devesse avançar. E agora, se ele já tivesse avançado e se tivessem aplicado aqueles 16 milhões de euros no desenvolvimento, quer no desenvolvimento científico, quer depois na plataforma de poder eventualmente, é evidente que o espaço ali da estação zootécnica não tem condições para fazer uma fábrica de transformação desses produtos todos. Exatamente. Eu estava a avançar. Deixa-me só dizer acabar. Nós não podemos pensar o país apenas por um local, até porque depois, se nós pretendemos, se aquilo que se pretende é transformar esses subprodutos em produtos de alimentação animal, cuja nossa necessidade é grande, uma vez que importamos uma quantidade muito grande de milhões de toneladas de milho e sorgo e etc., para a alimentação animal. Portanto, se nós conseguirmos aproveitar todos esses subprodutos, deixamos de importar essa quantidade de produtos. E temos que distribuir isso pelos vários locais onde o país necessita e torna menos oneroso o seu transporte até. Portanto, eu não tenho nada contra a diversificação dos locais de utilização e de distribuição e de promoção deste tipo de coisas. Agora, o que nós não podemos é ficar à espera, desde 2014, à espera que uma coisa que foi anunciada para se fazer e nunca ninguém falou nisto. Aliás, nunca ninguém, não, eu falei. Sim, nunca ninguém, não é de eu, nunca ninguém, do poder, daqueles que estão no poder, e eu ainda, mesmo assim, ainda do pouco que lá está a ser feito, deve-se, de facto, à iniciativa da AgroCluster, que de facto tem feito alguma coisa, mas infelizmente não tem a capacidade económica nem o poder de fazer aquele investimento que estava previsto. E, portanto, estamos a perder tempo, dinheiro e continuamos na mesma, a anunciar cada vez mais coisas para fazer. Mas o tema, desculpa lá interromper, José, mas o tema que o Carlos aqui trouxe para abrir aqui a nossa sessão, relativamente à questão do Sr. Presidente da Câmara, é até uma coisa risível, porque, vamos lá ver, ele era o principal interessado, em que se viessem para cá esses investimentos e se concretizassem todos esses investimentos. E, portanto, ele é que devia ter lutado junto das instâncias, sejam elas o Governo, seja ela a CCDR Alentejo, é que devia ter lutado com todas as suas forças para que este investimento fosse aprovado e se concretizasse. Mas o que é que nos tem habituado? Não é isso, infelizmente, digamos que esses assuntos não lhes interessam. Ele pede admissão de muita gente, de algumas pessoas que estão na administração central, mas esquece que essas atitudes não beneficiam em nada à sua terra. Ele é presidente da Câmara de Santarém, em primeiro lugar, antes de ser militante do PSD ou de fazer política partidária. Esquece efetivamente disso. E à conta dessa brincadeira, o tempo vai passando e os investimentos, quer das infraestruturas de Portugal, quer de outras áreas, em vez de virem para Santarém e de resolverem os problemas aos cidadãos e de trazerem riqueza, não conseguem realizá-lo. Aliás, até uma coisa que é uma coisa absurda e que eu disse nunca mais voltava a falar, mas que vou falar, como a Casa do Benfica, que foi tão polémica e tão não sei o quê, já devia estar concretizada há não sei quanto tempo, nem isso ele conseguiu ainda fazer avançar, apesar de eu ser contra
mas quer dizer, era tão importante para o desenvolvimento de Santarém, para o desenvolvimento económico de Santarém, e que é uma coisa, nem isso conseguiu avançar, pá. Mas Isto sim a nossa. Mas deixa Carlos, talvez, mas o facto de não se conhecer publicamente, talvez, que haja essas tentativas de trabalhar junto dos poderes centrais através da Câmara de Santarém, não pode ser que isso tivesse sido feito e este ser um trabalho agora que esteja a aparecer, ou vocês não acreditam que... Nelson, desculpa lá uma coisa. O senhor está a falar com pessoas lúcidas, está a ver ou não? Sim. O problema é o seguinte, quer dizer, o problema é que não há lucidez nenhuma no município. E não existe. Ou se existe, a gente não conhece, ou não dominamos. O problema que está em causa é que ontem, após esta notícia do Sr. Presidente da Câmara vir para as redes sociais, estava tudo a andar. Eu fiquei surpreendido porque o Sr. Ministro das Infraestruturas foi inaugurar uma coisa que é lá o comboio, o que é aquilo. Também estava há 20 anos lá parado ou estava enterrado e o senhor foi lá pôr aquilo a funcionar. Mas como todos nós estamos aqui em Santarém à espera da alteração da linha do caminho de ferro para já há 60 anos, quer dizer, eu já estou a ficar um bocado, qualquer dia nem sequer estou lúcido, então tenho capacidade já para ver isso. É o seguinte, há aqui situações complicadas. Ora, nem a Estação Zootécnica Nacional avança com a conclusão dos projetos, quando eu estava convencido que o Sr. Presidente da Câmara já vinha falar na plataforma logística, onde é que os investimentos se poderiam vir instalar, não só esses que vêm da origem da produção, da mais-valia dos subprodutos para a alimentação do gado, como outras situações, porque isso vai naturalmente potenciar a nossa região. Era isso que eu queria saber. E isso não acontece de maneira nenhuma. Pronto, e era isso que eu estava... ficou mais claro e ficou mais esclarecido para toda a gente. Para ficares com uma ideia, é o seguinte, o Governo lançou um programa, o Mais Coeso, para, digamos que, apoiar a criação de emprego qualificado no interior e fixar população. Desse programa, por razões que têm a ver com a organização, aqui no distrito de Santarém havia 2 municípios que ficavam de fora, a saber, Entroncamento e Santarém. O que é que o Sr. Presidente da Câmara fez para resolver este problema de ficar de fora? Não fez nada. E esse assunto acabou por ser resolvido, mas não teve a intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Teve a intervenção, olha, por exemplo, do NERSAN e de outras forças. Que permitiram... Já agora, se me permite, Rui, dos deputados do PSD. Pronto. Não, antes da intervenção dos deputados do PSD já o assunto estava resolvido. Eu, já agora que estamos a falar, eu tenho que dizer porque eu sei. E, portanto, isso já estava resolvido. E o engenheiro António Campos conhece bem o processo e, portanto, você é companheiro dele. Ele, se quiser, sou amigo também. Pronto, então ele, se ele quiser, pela minha parte está autorizado, se ele quiser, ele conta-lhe como é que o assunto foi resolvido. Mas o que é certo é que o entroncamento pertence à CCDR Centro e Santarém, para efeitos fundos comunitários, pertence à CCDR Alentejo. E, portanto, o assunto foi resolvido, mas quem é que devia ter sido a primeira pessoa a tentar resolver o assunto? O Presidente da Câmara. E infelizmente, não foi ele que o resolveu. Mas isso tudo para dizer que, de facto, não basta gritar nem dizer que os assuntos são bons. É preciso trabalhar, é preciso fazer trabalho de bastidores. Poder mesmo dizer, mas isso não dá votos, o que dá votos é aquilo. Está bem, mas a primeira obrigação de um autarca, enquanto estiver em funções, é lutar pelo desenvolvimento da sua terra. E depois, enfim, lutar para ser reeleito se for caso disso. Mas também não vale a pena ser reeleito se não resolve os problemas das populações. Pois é, isso que eu estava a questionar. Eu também, ser eleito e não fazer, não vale a pena, não vai fazer nada. Mas realmente eu também defendo essa teoria. Quer dizer, não é ganhar, não interessa ganhar, interessa é fazer. E o que eu estava a colocar em cima da mesa e perguntava se o Rui respondeu, o Carlos e José, se o facto de não se saber publicamente que haja esse esforço da Câmara, enfim, aquilo que vocês viram trabalhar nos bastidores, se isso mesmo assim não foi feito, ou foi feito e não se sabe. E os resultados vão aparecendo em função desse trabalho.
O Carlos também não acredita que a Câmara Epá, esteja... ouça lá uma coisa. Eu não ponho dúvidas nenhumas que alguém do município de Santarém esteja preocupado com essas matérias, até o próprio Sr. Presidente da Câmara. Só que, já agora, se me permitem, eu, pessoalmente, os únicos conhecimentos que tenho, políticos e pessoais, para a intervenção dos deputados do PSD, por isso é que eu referi isso. Nem sabia que tinha sido o Campos, o Netsan e outras instituições a tratar disso. Estava convencido que foi uma ligação entre o município e os deputados, que estavam convencidos disso, aliás, como era a obrigação. Mas já agora isso é um bom mote. Para uma pergunta que temos feito aqui também, é se foi feito, como agora estão a colocar, em que a Câmara não teve uma atividade predominante, possivelmente nesse assunto, mas ser as entidades privadas, as entidades da sociedade civil, como o Carlos costuma dizer, que fomentam e alimentam a resolução desses problemas, em que não é necessário a Câmara intervir. Este não é o bom caminho? Só lá uma coisa. Aqui não há bom caminho e mau caminho. Se havia, se havia aí um erro estratégico na utilização dos fundos comunitários, nomeadamente ao nível de Santarém e ao nível do entroncamento, dependente, infelizmente, da gente andar aqui todos a dar uma data de antes para a esquerda e para a direita, naturalmente que isso compete ao município, seja ele qual for. E esse município não o fez na altura própria. E neste caso, houve uma instituição, segundo a informação do Rui, que a NERSA interviu nesse sentido e bem. Pronto. Agora, o problema foi a falta de atenção, neste caso, do município de Santarém, que devia estar atento, e não estava. Pronto. Já, Marcelino. Aliás, já nos habituaram, já agora, desculpa, quer dizer, estas falhas de Santarém não nos incomoda já nada, porque estamos continuamente habituados. Pronto, já não vale a pena. A ver, o que eu acho é que os municípios, naturalmente, têm que fazer pressão e podem levar e devem levar as instituições que estão ligadas a cada uma das áreas também a reboque para fazer com que a pressão seja maior. E, portanto, Santarém, efetivamente, se tivesse feito alguma coisa, habituados como nós estamos, a Câmara de Santarém, habituados como nós estamos, é que quando alguma coisinha, eventualmente, até mesmo sem importância, é anunciada com pompa e circunstância, se tivesse feito alguma coisa, seguramente tê-lo-ia publicitado com todas as pompas e circunstâncias como estamos habituados. E, portanto, como não o fez, naturalmente, deduzo, nem sequer ligaram a isso. E, portanto, não há uma ligação direta entre o município, entre o Presidente da Câmara, que é de facto o seu representante máximo, portanto, e as associações patronais, sindicais, culturais, etc., para fazer pressão em todas as coisas que são necessárias, porque, infelizmente, nós sabemos que, normalmente, se não houver pressão, as coisas não acontecem. E, portanto, se elas, quando acontecem, por acaso, nós ficamos a bater palmas, não devemos só ficar a bater palmas quando as coisas acontecem por acaso. Também devemos pressionar para que as coisas venham a acontecer e também podemos bater palmas depois quando nós fazemos com que as coisas aconteçam. Agora, porque isso, efetivamente, é como se dizia há pouco o Rui e também o Carlos, portanto, sublinhou, não vale a pena ser reeleito se não fizer nada para se fazer as coisas. Nós não precisamos de um município, de um presidente de Câmara ou de um executivo liderado por A, B ou C, para apenas ser um jarrão de flores, apenas fazer de conta que as coisas acontecem. Não. Precisamos de um executivo que trabalhe, que lute e que desenvolva o seu conselho. Porque depois, se isso acontecer, naturalmente está sempre a fazer campanha eleitoral. Porque as pessoas chegam à conclusão de que, afinal, o trabalho e aquilo que a pessoa fez, aquilo que as pessoas fizeram, foi útil, desenvolveu o Conselho e, naturalmente, as pessoas depois votarão e reelegerão. Mas isso é preciso apresentar o trabalho e é preciso fazer. Agora, só bater palmas quando as coisas acontecem por acaso, não vamos lá. E, portanto, não me parece que essa seja a melhor forma de se reeleger. A não ser que, de facto, as pessoas continuem a achar que não é preciso que as pessoas trabalhem. O importante é, de vez em quando, mandar umas bocas e pedir a demissão do ministro, ou do secretário de Estado, ou
ou de um diretor-geral, ou de um qualquer elemento que eventualmente nós até possamos não gostar. Mas ele até pode estar a fazer um bom trabalho, não sei se é o caso da situação. Mas pronto, não é pedindo constantemente a cabeça das pessoas que estão à frente das instituições que nós podemos fazer alguma coisa, porque depois ganhamos um inimigo, não é um amigo. Seguramente ganhamos um inimigo. E estas coisas depois replicam-se e naturalmente não são boas para o desenvolvimento de um conselho, nem para, enfim, quer dizer, podem ser boas para a publicitação, para o FEDIVER, mas não são boas seguramente para o desenvolvimento. Isso é de facto uma coisa que eu não acredito. Eu já agora queria voltar um bocadinho atrás, porque quando o Sr. Presidente da Câmara vem anunciar que ele está satisfeito porque isto da Estação Zootécnica Nacional está a ter andamento, naturalmente ficamos todos satisfeitos e contentes com isto. A intervenção da Sra. Ministra da Agricultura a anunciar que agora até já está aqui a falar em bagaço também para ser tratado e ser estudado na Estação Zootécnica Nacional. Foi a primeira vez que ouvi falar em bagaço. Vejam bem, eu estava convencido que era em desperdícios, tinha a ver com a alimentação do gado, agora já temos o bagaço, e o bagaço não é para alimentar. Antigamente o bagaço o meu avô dava aos porcos. Agora este bagaço está aqui, não é bagaço para ser tratado para aplicar nas terras, está a ver ou não? Não é para dar aos porcos. Também já estou baralhado, não sei qual é a função. O que eu sei é que ainda bem que a Estação Zootécnica Nacional está a trabalhar e a desenvolver. E eu fico satisfeito com isso. Mas, para mim, a minha lástima é verificar que em Coimbra, o comboio, lá eu não sei como é que se chama aquilo, estava ali há 20 anos parado, ou há 30, está a andar, e perguntei para a Mialhada se o comboio já tinha partido da Mialhada para Santarém e está tudo cancelado. Quer dizer, e, como disse o Rui um dia destes, não é com mais motos que consegue a situação. E o Sr. Presidente da Câmara não é capaz de ser simpático, envolver as instituições, as pessoas, o governo, no sentido de mobilizar aquilo que é fundamental para nós, prioritário, que é criar uma plataforma logística e a alteração da linha do caminho de ferro. Isso é fundamental para nós há 60 anos, não é de agora, é há 60 anos. E estou a ver que o comboio vai ficar a passar na Ribeira de Santarém outra vez. Isso é que eu estou a ver. Pelo andamento da carruagem, isto não passa disto. Esta situação. Ora, quando se estava a falar na Fonte Boa, quando se estava a falar no tal base logística que é fundamental para juntar ao projeto da Estação Zootécnica Nacional, mas não é só por isso. É porque nós temos necessidade em Santarém, se não morremos aqui, numa base logística a sério. A utilização do caminho de ferro. E isso não aparece. Não é daqui a 10 anos que vai fazer isso. É fundamental. E se a base logística fosse feita para servir a cidade de Santarém e, simultaneamente, o investimento nesta natureza, era aí que o Sr. Presidente da Câmara devia tentar. Penso que estão colocados em cima da mesa as várias situações. Só deixar aqui um longo comentário que o Manel Sá fez na nossa página do Facebook, que basicamente na parte final diz que são, como vocês já disseram, a criação dos 24 polos de unidades que criam valor para a produção nacional numa rede de incubação rural e ligada a outros centros de saber. Santarém terá um polo dedicado à mitigação e à agricultura circular a funcionar na Estação Zootécnica Nacional. Portanto, foi este também o contributo do Manel Sá, indo rebuscar aquilo que foi publicado na imprensa sobre este assunto que vocês e que o Carlos trouxe hoje aqui inicialmente, quase que em ponto prévio, mas que, atendendo à urgência e à informação que estava ligada a este assunto, mereceu a nossa atenção durante esta primeira meia hora. Penso que poderemos avançar para, Carlos, para aquilo que era também um dos temas de hoje, mais central, a festa do Avante e, na sua opinião, aquilo que não devia ter acontecido. É isto? No meu entender, no meu entender e no entender da maioria das pessoas, até daqueles que iam à festa do Avante, a festa do Avante foi um desastre. O problema nunca foi com a direita mediática nem com o grande capital, como dizia o Partido Comunista.
O problema foi mesmo com o povo. Eles ainda não perceberam isso. As pessoas, quer da direita, quer de esquerda e do centro, recusaram-se a ir à festa do Avante. Tem nada a ver com a política. Foi que andamos há 6 meses abraços com um grande problema de limitações por causa da pandemia. Não compreendemos que o partido político, com as responsabilidades cívicas acrescidas, se organizar-se com um evento desta natureza, quando nos números do Covid estão em ascensão. É lamentável, é lamentável. E mais ainda que as autoridades sanitárias tenham contribuído nessa situação. A gente está aqui com um problema dramático. Foi tudo anulado. A festa do Avante também não foi. Mas os militantes do PS, os militantes e os frequentadores, os milhares de frequentadores daquela magnífica festa, não foram. E realmente a festa do Avante foi um desastre para o Partido Comunista. Foi um desastre. Em termos de mobilização, em termos mediáticos e em termos financeiros. Realmente foi uma situação que o Partido Comunista tem que reconhecer que não devia ter feito. E mais, não foi a direita e nem foi a esquerda que não foi lá. Foram os habituais frequentadores, não eram só, naturalmente, militantes ou simpatizantes do Partido Comunista. Era a grande população que se revia naquele espetáculo e que se sentia bem naquela manifestação. Mas, Carlos, deixe-me só também trazer para aqui para cima da mesa uma dos comentários que foi feito antes e foi feito durante sobretudo mais na semana seguinte e também já outro programa aqui da NET, Conversa Afiada, falaram nisso. Não podia ser previsível uma enchente ou uma dimensão de população como anteriormente, porque havia os condicionalismos da DGS. Isso era sabido à partida. Por outro lado, do ponto de vista partidário, não acha que mediaticamente cumpriu-se aquilo que o Partido Comunista queria, que era ter voz naquele período, mesmo que fosse só quase um simulacro de uma festa que não era aquilo que foi? Ouça, isso é... Repara uma coisa. Eu que tenho uma simpatia pessoal pelo secretário-geral do Partido Comunista, acho que é um tipo simpático, foi um erro estratégico dele. É lamentável. Dele e dos companheiros. É lamentável. Porque quando, agora há dias, houve uma festa aqui em Viseu, uma família para comemorar os 90 anos de uma senhora, ficou tudo infectado. Ficou tudo infectado com aquilo. Ora, é lamentável. E mais, a Direção-Geral de Saúde é que nunca devia ter autorizado isso. Mas a política é complicada. Os orçamentos são muito complicados e havia que dar ali uma abertura. Depois, logo a seguir, no passado 2 ou 3 dias, estavam a dizer que tinham que criar constrangimento e tudo e mais alguma coisa. É lamentável. Foi uma derrota para o senhor Primeiro-Ministro, principalmente, para o Partido Comunista e, naturalmente, para os responsáveis do Partido Comunista que fizeram aquilo que nunca deviam ter feito e que é lamentável. E, aliás, mesmo os habitantes que habitualmente lá iam, não foram. José Marcelino, tem a mesma visão que o Carlos Rodrigues sobre este assunto? Não. Vamos ver, eu quero aqui para já dizer antecipadamente uma coisa. Eu fui 2 vezes, durante os 44 anos da festa do Avante, fui 2 vezes à festa do Avante. Fui uma fez vez mal, ainda. Fez mal que aquilo é uma festa bonita. Deixe-me falar agora, porque o senhor esteve aí a falar sem eu interromper. Fui uma vez, quando ainda era na Atalaia, ou lá o que é, e fui uma vez agora ao Seixal. Não é o tipo por uma questão apenas de que não é o tipo de festas que me dão um extraordinário prazer, quer dizer, andar ali um dia inteiro, acho um desperdício e de facto não dá. Não andar muito tempo de pé, estar ali, quer dizer, andar ali aos empurrões, não dá. Mas reconheço que aquela é uma festa que não só agrega, enfim, digamos, todos os militantes do Partido Comunista, e que é uma festa que muita gente gosta e que não tendo nada a ver com o Partido Comunista. Mas, portanto, aquilo que acabamos de ouvir ao Carlos Rodrigues, na minha opinião, é, digamos, que é fruto do circo mediático que foi montado, portanto, em volta da festa do Avante.
olha, a festa do Avante, o espaço da festa do Avante, eu não estou aqui a defender a festa do Avante, para já, acho que, efetivamente, aquilo, se não fosse uma festa, que tem que ser começada a fazer muito antecipadamente, muito com meses de antecedência, eu acho que ela não deveria ter acontecido. Mas isto é a minha opinião e serve apenas como introdução do que eu vou dizer. É uma festa que, depois de estar em andamento, dificilmente pode ser parada. Dificilmente pode ser parada. Agora, o circo mediático que foi montado à volta disto, aquele espaço tem 30 hectares. Foram autorizadas a entrada de 16.500 pessoas, ou que é, para aquele espaço. O Parque Eduardo VII, na sua totalidade, tem 25 hectares. 25 hectares. Foi autorizada a montagem da Feira do Livro para ir num terço ou num quinto, talvez, do espaço do Parque Eduardo VII, porque o resto é espaço verde e tem árvores e tem espaço interior. Portanto, e foram autorizadas, salvo erro, 6 ou 7 mil pessoas, e houve isto por dia, e foram desde o dia 28 de agosto até hoje, ou até amanhã, ou até fim de janeiro. E, portanto, nestes dias todos, passaram, só quem não viu as fotografias ou as filmagens que foram feitas na Feira do Livro, em Lisboa, no Parque Eduardo VII, é que pode dizer que na festa do Avante houve ajuntamento de pessoas e aglomerado de pessoas. Porque aquilo que se vê nas fotografias e nas filmagens da Feira do Livro é 10 vezes pior do que aquilo que se viu na festa do Avante. E não se houve uma recriminação sobre a Feira do Livro. Eu acho que a Feira do Livro deve ser feita. Não estou aqui contra a Feira do Livro, estou contra o festival mediático que foi lançado em volta destas duas coisas. Uma é boa, as pessoas podem estar juntas umas às outras. Aliás, naqueles espaços de 500 ou 600 metros que cada uma das editoras tem, para o lançamento das obras, as pessoas estavam pegadas umas às outras, em alguns casos, sem máscaras, como se vê nas fotografias, e, portanto, não houve uma recriminação sequer, nem do Presidente da República que lá foi, nem da Ministra da Cultura que lá foi, nem dos ministros que lá foram, nem dos jornalistas que lá foram. Ninguém disse uma coisa contra. Ali pelos vistos, o bicho não entrava. Tinham à porta da entrada, havia lá um torniquete que só deixava entrar as pessoas e não deixava entrar o bicho. Portanto, na festa do Avante, o bicho podia entrar porque tinha um espaço muito maior. Isto é a hipocrisia levada à última fase. Portanto, eu não estou de acordo, eu sou de acordo que as pessoas devam ter, e se calhar estou de acordo com estas medidas que foram agora tomadas, para que não se faça o mesmo que se fez em março, porque efetivamente já se chegou à conclusão que os custos daquele período em que tivemos que confinar foram muito grandes. Mas também é verdade que naquela altura não havia máscaras, não havia uma quantidade de coisas que protegessem as pessoas. E, portanto, provavelmente teve de se utilizar aquela solução para que a pandemia não tivesse tido as mesmas proporções que teve nos nossos vizinhos espanhóis e nos outros mais ao lado, os italianos e até nos franceses. E, portanto, nós, com essa paragem, de facto, tivemos aqui alguma vantagem até porque vimos os exemplos. Agora, não podemos voltar a parar o país. É impossível, de facto, não dá. Agora, este festival mediático, de facto, e aquilo que o Carlos Rodrigues, que é aquilo que eu queria terminar, aquilo que o Carlos Rodrigues nos mostra é, efetivamente, o resultado deste festival mediático que foi lançado à volta de uma coisa que, pelos vistos, não contribuiu em nada, porque se tivesse acontecido lá mais um caso só de Covid, a comunicação social que fez aquele circo mediático seguramente já tinha lançado com todos os elementos possíveis e imaginários, aumentando até, se possível, o número de pessoas que foram infectadas por terem ido à festa do Avante. Portanto, eu acho que as proporções das coisas deviam ter outro caminho e não aquele que às vezes a gente dá
a este tipo de coisas. Mas eu pessoalmente acho que se a festa não tivesse sido organizada no momento em que as coisas até estavam a melhorar, provavelmente, se fosse nesta altura, acredito que nem teria acontecido. Mas já estava em andamento, dificilmente parava. Agora é a minha vez, não? Agora é a vez Exato. Deixa-me só colocar, já coloquei no ar uma intervenção do António Figueiredo, também do Val de Santarém, e que está agora a viver na zona de Lisboa, que faz o comentário que ele expressa de que foi a várias feiras na altura, no passado fim de semana, e que viu situações um bocado pior, e aqui está o testemunho do António Figueiredo. Confirma que a preocupação era política e não a preocupação com a saúde pública, uma vez que na Feira de Azeitão, onde ele visitou, também não estavam com as devidas precauções, ou pelo menos tanto quanto tinha sido com a festa do Avante. Mas pronto, fica também aqui este comentário do nosso ouvinte e passamos então, Rui. Eu basicamente concordo com aquilo que o Zé Marcelino disse. Eu acho que isto houve aqui muito mais política do que saúde pública em cima da mesa e, portanto, é preciso termos a noção do seguinte: se fosse um problema de saúde pública e se o objetivo era esse, então muitas coisas aquelas que estão a acontecer, que aconteceram antes da festa do Avante, que aconteceram depois da festa do Avante, não deviam ter sido permitidas. E, portanto, sejamos coerentes na análise das coisas, porque, de facto, o nível de conhecimento científico do Covid-19 e as suas formas de propagação continuam muitas vezes a ser contestados, até da utilização da máscara a outras coisas. O que é certo é que nós tivemos um período de confinamento que, enfim, fez parar a economia de uma forma brutal, nomeadamente algumas das áreas da atividade económica que estavam a puxar pelo país, e agora, enfim, está a ser feito tudo aquilo que é possível para que isso não volte a acontecer, apesar de eu, que sou um otimista por natureza, ter algumas dúvidas que o outono e inverno não vá trazer para aí muitas complicações, e vamos lá ver se não temos que andar para trás em muitas das áreas relativamente a esta matéria. Contudo, e relativamente ao tema, eu acho que a festa do Avante não era por causa da festa do Avante que ia haver, digamos que, um aumento de surtos do Covid-19. Basta ter percebido, quem esteve de férias e quem teve essa possibilidade, ter percebido como é que funcionaram as praias, as esplanadas, a noite, etc., para perceber facilmente que no pós-férias haveria de haver um aumento do surto, porque, digamos que as pessoas estavam muito mais próximas em muitos locais do verão do que estiveram na festa do Avante. E, portanto, enfim, de facto, eu acho que isso foi muito mais mediatismo político ou partidário do que propriamente... Aliás, havia alguns partidos com preocupações absurdas, nunca se tinham preocupado e agora vieram-se preocupar com estas coisas. Mas, enfim, são coisas da vida. Por exemplo, também não entendo porque é que o futebol não tem espectadores. Se a tourada tem espectadores, porque é que o futebol não tem espectadores? E, portanto, ou o Grande Prémio de Fórmula 1 tem espectadores, porque é que o futebol não tem espectadores? E, portanto, há aqui muitas incoerências e infelizmente, provavelmente elas irão continuar, porque esta situação é uma situação que é propícia para isso. Agora vão recomeçar as aulas. Temos, por exemplo, a questão dos transportes escolares, que é um problema em muitas zonas, por causa do contacto dos miúdos, mas depois temos os refeitórios, temos as entradas e a saída das aulas, temos o número de alunos por turma e as salas reduzidas. Portanto, há um conjunto significativo de matérias que são inexoráveis e, portanto, a haver aulas, obviamente que os problemas vão se pôr em cima da mesa e, portanto, estas questões são questões complexas para as quais as respostas simples nem sempre são a melhor solução, mas o que é certo é que a nossa vida tem que continuar. Deve haver um equilíbrio entre a doença e a economia, com as regras novas que temos que aprender para que as coisas não parem? Eu acho que tem que haver, obviamente, precisamente essa capacidade de perceber que entre a economia e digamos que a saúde tem que se fazer, isto é uma permanente teste e resposta, não é, digamos que soluções que sejam permanentes, porque se os casos de Covid aumentarem e isso fizer com que
as coisas tenham que ser mudadas, obviamente que, enfim, teremos que fazer uma reavaliação do processo. Muito bem. Sobre este assunto, Carlos, estamos mais ou menos com as posições tomadas, esclarecidas. Podemos avançar para... O que eu espero e desejo é que o surto não aumente, as pessoas tenham constrangimentos nesse sentido, não abusem, porque a curto prazo estamos outra vez todos cheios, os hospitais estão cheios. E se isso vier a acontecer, é lamentável lá. Sim, posso resumir nós não estamos preparados para isso. Posso resumir que, nesta altura, depois de toda a experiência do confinamento, do desconfinamento, do verão, das praias, como o Rui dizia há pouco, devemos de evitar contactos sociais, devemos de evitar encontrar-nos com, pelo menos até, se calhar, até à primavera, devemos de evitar de nos encontrarmos como estamos a encontrar agora neste verão. Completamente. Em Lisboa, parece-me, eu não tenho a certeza, mas parece que em Lisboa já há uma regra, não se podem juntar mais de 4 pessoas em determinadas zonas de Lisboa. Isso é uma necessidade, não é? A partir de terça-feira vai ser generalizado ao país todo. Ajuntamentos de mais 10 pessoas não é permitido. O problema, segundo ainda ontem ouvi alguns especialistas de Coimbra e do Porto, as situações, se não forem travadas, e o aumento das doenças é brutal, e sendo brutal, não há capacidade para receber isso. Temos uma situação do mais lamentável, temos que evitar isso forçosamente, todos. Muito bem. Podemos então, nesse caso, avançar para o outro tema que tínhamos previsto para hoje e que tem a ver com um tema mais regional, local, e também a propósito da perda e do falecimento recentemente de uma personagem bastante querida no meio académico e também com alguma intervenção que teve na região de Santarém, sobretudo aqui em Santarém. Estou a falar do professor Dr. Veríssimo Serrão. Carlos Rodrigues, o que é que quer dizer com as faltas de Santarém e da região para com o professor Veríssimo Serrão? Eu tinha aqui um guia que eu tinha feito, mas vou pôr, como já estamos atrasados, eu vou pôr concretamente o assunto. São 3 assuntos que me preocupam em relação ao professor Veríssimo Serrão. O professor Veríssimo Serrão é do conhecimento de toda a gente, da grande envergadura intelectual que ele é, o escritor que é, e quando chegou ao fim da sua vida, entendeu que devia vir trabalhar para Santarém e disponibilizou-se para fazer o ensino superior em Santarém. Tomou posse na Comissão Administrativa. Foi o que fez. A dada altura, como ele era amigo e sempre assumiu ser amigo do Dr. Marcelo Caetano, houve um ministro qualquer, que eu já nem me lembro o nome, por acaso até era do PSD, veio cá um dia e saneou. E aquilo que o Sr. Professor Veríssimo Serrão queria fazer, que era criar uma universidade envolvente para o Ribatejo, que era a própria Universidade do Ribatejo, e isso ficou ao meio caminho, e o senhor teve que se vir embora. E hoje em dia, ainda hoje, o Rui é um homem que ainda bem, o Marcelino também, eu penso, eu não quero entrar em críticas com ninguém, mas nós estamos muito longe de ter uma universidade, um politécnico com dimensão envolvente da comunidade, que envolva a comunidade. Até porque temos dois politécnicos no nosso distrito, um em Tomar e outro em Santarém, o que é uma coisa mesmo, não tem qualquer interesse. Por outro lado, quer dizer, o Instituto Politécnico está muito, no meu entender, e julgo das instituições, desfasado. Conseguindo, a grande preocupação do professor Veríssimo Serrão era naturalmente criar um ensino superior em Santarém e com a capacidade do desenvolvimento económico da nossa região. Aí é uma lacuna que ficou e continua a existir. O outro assunto em relação ao professor Veríssimo Serrão tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia. O professor Veríssimo Serrão, a dada altura, fez parte das estruturas da Santa Casa da Misericórdia com vários objetivos. Nomeadamente... Diga? Continua. Com vários objetivos. Um dos objetivos, um dos grandes objetivos do Sr. Professor Veríssimo Serrão, era, naturalmente, foram 5 anos de história que estavam para ali confinados de qualquer maneira efetivo lá,
no arquivo histórico da Santa Casa da Misericórdia, e 5 anos de histórico que o seu professor entendia como técnico e como esclavitano, entendia que não se podia fazer a história de Portugal sem, naturalmente, ter o complemento da história da cidade de Santarém. E então a sua grande preocupação era, naturalmente, fazer o levantamento, o tratamento e de toda aquela situação. E, naturalmente, aquilo que acontece é ciclo. A Misericórdia, umas vezes anda bem, outras vezes anda pior. Naquela altura, quando ele chegou lá, o Dr. Pena Monteiro e a equipa que o acompanhou, a situação não era boa, era dramática, e houve preocupação nesse sentido. Era preciso bastante dinheiro para recuperar o património histórico e o arquivo histórico da Santa Casa, como também promover o desenvolvimento da Santa Casa. E nesse caso, as situações, quer dizer, tomaram-se. As coisas andaram, e ele, durante sendo presidente da mesa da Assembleia Geral, não deixava de maneira nenhuma de participar, envolver-se em todos os assuntos da Santa Casa da Misericórdia, nomeadamente na coordenação de toda aquela atividade de recuperação dos livros, do património e daquilo tudo, e naturalmente dentro da área também da área económica. E nesse caso, infelizmente, as situações são complicadas, e nos últimos anos a Santa Casa da Misericórdia tem vindo a alienar para fazer face às despesas correntes o património, e hoje em dia tenho um exemplo, eu estou à vontade, tenho um exemplo, que a situação da Santa Casa da Misericórdia, daquilo que eu conheço, das vendas do património, degradaram aquilo tudo, e ultimamente vem, uma coisa que me toca de perto, vem o arrendamento da Quinta das Fontainhas, que é uma herdade com 33, é uma propriedade com 33 hectares num dos melhores sítios de Santarém, e vão arrendar a propriedade, e quando aquela propriedade, para quem é técnico agrícola, como é o caso do atual provedor, tem uma larga experiência desde administrador da Companhia das Vidas, outras funções que desempenhou, sabe perfeitamente que não é com o arrendamento daquela natureza que vai rentabilizar aquele espaço e aquela quinta. É o seguinte, logo aqui há um sinal da falta de visão e de estratégia para se recuperar a Santa Casa da Misericórdia. O outro ponto que envolve o professor Veríssimo Serrão, eu não me lembro concretamente quando é que foi a altura, talvez tenha aqui uma nota nesse sentido. O senhor professor Veríssimo Serrão, quando foi em 1992, o senhor professor Veríssimo Serrão fez uma proposta, após a visita do senhor embaixador do Brasil e altas individualidades brasileiras, era presidente da Câmara, nessa altura, o senhor Dr. Miguel Noras, e o senhor professor Veríssimo Serrão, nesse mesmo dia, nessa sessão, colocou que era necessário criar a Casa do Brasil com determinadas funções e para fazer uma ligação política, económica e cultural ao Brasil. E foi a partir daí que Miguel Noras e bem, criou a Casa do Brasil, e o Rui também sabe isso, era na altura vereador, foi até feitos vultuosos investimentos, foi nomeado um cônsul, e hoje em dia há uma Casa do Brasil, mas não funciona. A Casa do Brasil está lá, está fechada, tem um cônsul, mas também não funciona. Quer dizer, eu quero entrar rapidamente nisso. Ora, isto era o senhor professor Veríssimo Serrão, tinha uma visão que ele estudou, como sabem, desenvolveu ações da história do Brasil e, naturalmente, ele estava empenhado em que a Casa do Brasil tivesse uma função, através do Pedro Alves Cabral, e uma ligação que podia potenciar a parte económica, a parte cultural e científica. E hoje em dia, a Casa do Brasil, gastaram-se milhares de contos, a Casa do Brasil está lá fechada, não funciona nada, não existe. É uma coisa que não existe. Agora há dias, veio aí, parece que informar o senhor, o atual, como é que se chama, o atual senhor que é o representante do Brasil em Portugal, o senhor embaixador, o senhor disseram, cá em Santarém há um cônsul. Há cá uma Casa do Brasil. Há uma Casa do Brasil, quer dizer, repara uma coisa, isto é uma coisa brada aos céus, quer dizer, felizmente
felizmente, entre aspas, quer dizer, se o professor Veríssimo Serrão existisse, estivesse vivo, sofria. E era para trazer estes 3 casos aqui, tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia, o seu património, tem a ver com a Casa do Brasil, que é fundamental para nós. E, naturalmente, que traga aqui estes 3 temas em relação ao professor Veríssimo Serrão, nomeadamente a Casa do Brasil. É criminoso aquilo estar daquela maneira e fechado há anos. Está ali fechado. Eu penso que aquilo já está fechado. O Rui Barreiro já saiu da Câmara em 2005, salvo erro, não foi, Rui? Ora, aquela Casa do... Já estamos em 2020, a Casa do Brasil existe, o cônsul do Brasil existe, mas não funciona. É o seguinte, só em Santarém é que acontecem coisas desta natureza. Não entendemos quando, efetivamente, a Casa do Brasil, e com o projeto que estava desenvolvido, e que foi assinado o acordo entre Portugal e o Brasil, ao mais alto nível, era uma ligação e não era para o município gastar dinheiro. A Casa do Brasil tinha uma direção e um objetivo para criar uns estatutos próprios para ser independente e com autonomia. E realmente é mais uma coisa lamentável, está ali fechada e encerrada, que é do mais lamentável que pode haver. Carlos, só aqui duas correções, ou pelo menos dois pontos contraponto. Em relação ao arquivo histórico da Santa Casa de Misericórdia, o trabalho tem sido desenvolvido tecnologicamente pelo António Monteiro, que tem dado conta bastante... Desculpa lá uma coisa. Eu estou lá desde o primeiro dia que foi feito o primeiro papel para se recuperar o património, está a ver ou não? E o grande trabalho que foi feito na Santa Casa da Misericórdia foi pelo ex-mesário, o Sr. Campos Braz. Foi o homem que iniciou e desenvolveu e promoveu. Ultimamente, o funcionário da Misericórdia, o Sr. Monteiro, e bem, tem-lhe dado continuidade, e bem. Mas todo o trabalho desenvolvido foi com a colaboração do Sr. Professor Veríssimo Serrão, o Campos Braz, e um homem que o senhor conhece, que é seu colega, que era um homem que fez a tradução de todo aquele património e aquele estudo, que eu agora não lembro o nome do senhor, que tem nome esquisito, pronto. Foi um homem, e naturalmente deu origem, foi feito o livro dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia. Se puderem deixar falar, que eu tenho que me retirar por questões pessoais. Está bem, então. Eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas sobre esta matéria. Dizer, em primeiro lugar, que a verdadeira homenagem que podia ser feita a Veríssimo Serrão depois da sua morte era tratarmos daquilo que é hoje aquela vergonha no presídio militar. E, portanto, essa sim seria a verdadeira homenagem que poderia ser feita a Veríssimo Serrão, até porque tem lá, supostamente, um centro de investigação com o seu nome, e o tempo passa e o espaço continua a degradar-se, e como diz o povo, nem o pai morre, nem a gente almoça, porque não há um contrato de arrendamento, não há uma compra, não há rigorosamente nada, e, portanto, o imóvel continua a pertencer à Estamo, continua a ser usado pela Câmara Municipal de Santarém e continua a degradar-se qualquer dia, num inverno mais rigoroso. Provavelmente aquela cúpula e muito daquela área acabará por cair e depois a recuperação, enfim, será inexorável. Eu subscrevo isso que está a dizer. Mas a minha preocupação tem a ver fundamentalmente com o património do Veríssimo Serrão. E o património do seu professor Veríssimo Serrão foi entregue ao município de Santarém. Por isso é que eu estou a dizer que a verdadeira homenagem... Desculpa, o problema, o tema do presídio que estou a levantar não é o presídio. O problema é que o património do seu Veríssimo Serrão foi entregue ao município que o resolveu. Por isso é que eu estou a dizer que a verdadeira homenagem que podia ser feita era deixar condições para que o património pudesse efetivamente ser salvaguardado. Essa era que era a verdadeira homenagem que deveria ser feita ao professor Veríssimo Serrão. Não é criar um instituto, um centro de investigação com o seu nome e depois não tratar do resto. Mas esta era a minha mensagem número 1. Número 2, relativamente à Casa do Brasil, eu subscrevo por inteiro a preocupação que o Carlos Rodrigues aqui manifestou. A Casa do Brasil, na sua gênese, era para dinamizar a atividade cultural e económica entre Portugal e o Brasil e daí beneficiar Santarém, precisamente como polo de desenvolvimento económico e cultural entre Portugal e o Brasil. O que é certo é que, infelizmente,
enfim, o Carlos perguntou quando é que eu saí da Câmara, já lá vão 15 anos, mas normalmente as coisas são sempre trazidas para esse tempo. O que é certo é que passados 15 anos, infelizmente, essa dinâmica cultural e essa dinâmica económica com o Brasil, infelizmente, não aconteceu. Mas é mais um dado. E, portanto, aquilo que eu queria deixar aqui como nota, eu acho que foi muito oportuna a questão do Carlos Rodrigues ter trazido este tema. Julgo que também será importante que o Nelson consiga rapidamente trazer cá o representante da Segurança Social, Sim. porque o problema que nós falámos há 8 dias sobre os lares é um problema que não vai acabar, portanto vai provavelmente agudizar-se, e é um problema que merece, enfim, alguma partilha aqui com os nossos ouvintes, e por isso eu, como tenho que me retirar, queria desejar um resto de bom domingo a todos os nossos ouvintes e principalmente, como dizia o Carlos Rodrigues, aos companheiros aqui de conversas, o Carlos Rodrigues, o José Marcelino e o Nelson, desejando que o resto do domingo e o resto da semana nos permita encontrar boa saúde até 2 a 8 dias. Certo, deixa-me só dizer que em relação fiz o contacto com a Segurança Social e o Presidente está a enviar esforços para ter agenda para poder juntar-se à Eu já falei com ele, eu falei com ele por uma questão de facilidade, como este fim de semana decorreu o Congresso Distrital do Partido Socialista, e portanto eu tive a ocasião de falar com ele e dizer que nós tínhamos muito gosto em vir cá, e eu sei que tu fizeste esse esforço, porque ele também sabia do tema, e portanto, mas isso está a ser equacionado. Eu julgo que com mais um contacto a gente consegue agendar isso. Está bom, certo. Ok. Vai sair, ficamos com o Zé Marcelino ainda. Tá. Obrigado. Eu peço desculpa ao Zé Marcelino, mas tenho mesmo que me retirar. Um abraço. Sobre estes 3 pontos que o Carlos deixa aqui e como é que os entende também. Olha, eu entendo, eu estou de acordo com aquilo que o Rui diz. De facto, a verdadeira homenagem é de facto resolver o problema da casa do espaço do ex-presídio militar, onde está a biblioteca do professor Veríssimo Serrão. Mas não é só para conservar os livros, não é só para conservar aquele espólio, é para a utilização pelas pessoas, pelos estudiosos, por todos aqueles que podem e devem ser, portanto, usufrutuários daquela biblioteca. E, portanto, isso é que era importante, porque seguramente o professor Veríssimo Serrão não ofereceu os livros só para os guardarem num sítio bem guardadinho, bem guardados e não os deteriorar. Não. Ele seguramente ofereceu a sua biblioteca para ser utilizada para que as pessoas aprendam naquilo que ele lá tem. E só queria fazer aqui uma correção, porque provavelmente o Carlos Rodrigues enganou-se, quando ele falou em 5 anos de história da Santa Casa da Dona Vitória. Não são 5 anos, são 5 séculos. É uma pequena diferença entre cada um e entre cada 100. Portanto, são 5 séculos de história que, de facto, também devem ser aproveitados e também devem ser lidos e também devem ser estudados, porque passou, portanto, 5 séculos. Neste momento já são mais de 5 séculos, passam 5 séculos e alguns anos, portanto, em que há, de facto, muitos ensinamentos, muita coisa que... Martins, já agora, desculpe, mas isso já agora, para ficarem descansados, todo esse património, tudo isso está salvaguardado. Tudo isso está salvaguardado e bem. Sim, mas ele está salvaguardado, mas é para ser utilizado, agora, para ser estudado, para ser analisado. Para que o problema da Casa do Presídio não é o Presídio. A Câmara de Santarém entregou o património do seu professor Veríssimo Serrão à guarda do município. E isso não tem nada a ver ali com o presídio. Quer dizer, quem é responsável por todo o património é o município. Tem a ver com o presídio, porque ele está situado no edifício do presídio. E, portanto, mas isso é uma situação que a Câmara indevidamente colocou lá o património num local que não é dele. Mas você também sabe, e nós todos sabemos, que não há em Santarém um espaço que possa ser utilizado com a mesma facilidade com que aquele espaço poderia e deveria ser utilizado. Agora, uma vez que não há... Desculpe lá uma coisa. Ouça, o senhor desculpe, deixe-me interrompê-lo. Não leva mal. A Câmara de Santarém tem, como o senhor conhece tão bem ou melhor do que eu, uma biblioteca com um património extraordinário. A biblioteca chove lá dentro. E de difícil acesso. Exatamente. Ficamos por aqui. E teve
2 milhões de euros de fundos comunitários para fazer uma biblioteca no Campo da Feira e um arquivo que perdeu. Portanto, é bom que a gente não se esqueça desses pormenores. Agora, está ali no edifício que era o ex-presídio militar. O ex-presídio militar está num local da cidade de fácil acesso. Portanto, podem aproveitar aquele espaço todo. E agora, há que recuperá-lo e há que e dar dignidade àquele espaço e poder, efetivamente, dar a possibilidade de os nossos jovens, que é isso que nos interessa, é isso que é importante, os jovens estudantes, poderem utilizar aqueles conhecimentos, ou antes, utilizarem aquele espaço e aqueles livros como conhecimento próprio, porque o Veríssimo Serrão já faleceu, mas as pessoas que vieram a seguir a ele, muitos deles estão a seguir também, nomeadamente aqueles que têm vindo a fazer um trabalho de Dr. Rodrigues, como é que ele se chama? Martim Vicente Rodrigues. Martim Vicente Rodrigues, que tem feito também um bom papel, penso eu, de manutenção e pelo menos de manter viva aquele espólio, portanto, e com alguma projeção, que tem trazido pessoas para fazer colóquios ali no espaço, mas isso, portanto, um dia destes, esperemos que seja muito mais tarde, ele também irá e nós também vamos, mas os jovens têm que começar a participar e a ir lá e a estudar e a ler aquela obra que é seguramente importante. E, portanto, eu acho que esta era a homenagem que podíamos fazer, era recuperar aquele espaço, uma vez que digamos que é aquele que está mais à mão. E, portanto, se está mais à mão, temos que o aproveitar. E o município de Santarém nunca fez nada, nem pelo Santarém, nem pelos seus filhos mais ilustres. Infelizmente, ainda agora, a semana passada, fez a mesma coisa por um seu ilustre filho, que fazia agora 100 anos de nascimento, ao proibir num muro de acesso à cidade, uma frase que, por acaso, é desse dramaturgo, que era só, por muito tido, como o maior dramaturgo do português do século XX, e, portanto, foi saneada a possibilidade de uma frase dele, que, por acaso, dizia aos meninos que lutassem para que não voltasse a haver o fascismo, e o Bernardo Santarém foi uma vítima do fascismo em Portugal, e, portanto, mais uma vez, a Câmara de Santarém está mais preocupada em sanear os seus filhos do que dar projeção àquilo que eles são e àquilo que eles fizeram. E portanto, era bom que isto acabasse e mudássemos de disco. Antes de mudar e terminar também este tema, só dar conta de que o Manuel Sá fez também um comentário na nossa página sobre a Casa do Brasil, relacionado ainda com a Casa do Brasil, e hoje não está a aparecer os nomes dos nossos acompanhantes, enfim, quem nos está a ouvir, vem só ao Facebook user, mas de qualquer modo o Manuel Sá deixa aqui esta nota sobre a Casa do Brasil e que refere precisamente aquilo que, na opinião dele, pode ser equacionar a Casa do Brasil e toda a tramitação que sofreu a partir dos vários governanças que tem liderado Santarém, também com esta juntando-se a este coro de quem diz que Santarém está em plano inclinado, a perda de influência, prejuízo para os cidadãos, e estes sejam todos os verdadeiros beneficiários desta outra situação que documenta como não existente. E, portanto, ficam este contributo também. Já agora, só da Casa do Brasil, que não disse nada, eu penso que nós, até por aquilo que foi a sua inauguração, é bom não nos esquecermos que veio a Santarém o então Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, inaugurar, portanto, aquele espaço e, portanto, a dimensão. É bom que não nos esqueçamos disso. Não foi um secretário lá de qualquer província que veio inaugurar ou veio à inauguração. Portanto, naquela altura, o Presidente do Brasil teve, portanto, o interesse e veio a Portugal e veio a Santarém fazer a inauguração daquele espaço, isto naturalmente com interesse no desenvolvimento de um projeto que tinha tinha, digamos, pés para andar e tinha condições para que, se tivesse sido continuado, provavelmente hoje nós teríamos ali o benefício de um espaço cultural e de um espaço
económico ou cultural que era importante, era uma ponte importante entre Portugal e o Brasil e, naturalmente, entre o Brasil e Santarém. Infelizmente, perdeu-se tudo e, como diz o Carlos Rodrigues, está fechado. Não está bem fechado, enfim, até ultimamente deixaram-se fazer lá exposições, enfim, aquilo não está fechado, mas está quase fechado e, portanto, é mais digamos, foi mais uma perda que Santarém teve e que se deve única e exclusivamente à inércia das suas elites. Carlos, eu queria terminar manifestando que tinha o meu interesse em trazer aqui e falar no Instituto Politécnico, falar numa instituição com 500 anos da Santa Casa da Misericórdia e com as suas grandes dificuldades que tem neste momento e, naturalmente, com a Casa do Brasil, tem a ver fundamentalmente com o nosso desenvolvimento cultural e económico. Ao fazer esta retrospectiva por estas três instituições, estou a demonstrar que, infelizmente, as situações são de grande fragilidade para a nossa cidade. Quer dizer, este é o meu objetivo, foi chamar a atenção, naturalmente, falando na grande personalidade, foi o Sr. Professor Veríssimo Serrão, que esteve na base de intervenção do Instituto Politécnico, do Ensino Superior, na Casa do Brasil, e foi um dos homens que agarrou na devida altura a Santa Casa da Misericórdia com uma equipa onde fazia parte o Dr. Pena Monteiro também. Quer dizer, foram anos disso. E agora as situações são dramáticas, porque daquilo que eu sei da instituição que tem 500 anos, como a Igreja deixou de ter determinados rendimentos, deixou de ter determinados apoios diretamente dos fiéis, as situações são complicadas, porque hoje em dia, as pessoas procuram a Santa Casa da Misericórdia para ver se metem lá a prima, a tia ou o sobrinho no lar, está a ver ou não? Não se interessam mais por mais nada. Porque perdeu-se o sentido de servir, o sentido de comunidade e o sentido de envolvimento. Conseguindo, fica aqui estas preocupações, estes três exemplos do ensino superior, de uma instituição com 500 anos e com uma tradição extraordinária. E, naturalmente, a Casa do Brasil e tudo aquilo que significa o Casa do Brasil, que é do mais lamentável possível estar ali fechada, quando o Marcelino há bocado disse, porque não foi só a presença do Sr. Presidente da República, que significa muito também, brasileiro. Foi uma verba vultuosa que o governo brasileiro e algumas instituições patrocinaram ao município de Santarém para levar por diante este investimento. E ele não foi cumprido. Certo, eu só queria, ainda há bocado ia para comentar isso, o tal contraponto em relação à Casa do Brasil, é que, de facto, depois de 2005, teve uma orientação diferente para o seu uso e daí que aquele equipamento esteja a ser aproveitado pela autarquia para algumas atividades, como o Marcelino disse, e não para a atividade relacionada com o Brasil, tanto quanto isso é mais público. Ainda assim, são orientações que, em termos da cidade, vão sendo tomadas e, nesta fase, estão com esta orientação. O senhor é funcionário municipal, tem que respeitar as normas e as diretrizes que lhe dão, claro. Está a ver ou não? Claro. Não é o meu caso. Eu não tenho que respeitar nada. Respeitar corretamente. O problema é o seguinte, é vergonhoso para o município de Santarém, que recebeu e doaram-lhe um património daquela natureza com determinado objetivo, que todos deveríamos beneficiar, quer em termos económicos e culturais, e os próprios brasileiros que estão por aqui junto de nós, e infelizmente está ali tudo chato. E mais, e não é necessário nenhuma verba do município. Não é necessário, porque aquilo tem que ter um estatuto próprio. Certo. Marcelino, mais alguma coisa não? Não, penso que já vamos com uma hora e 20, quase. Ficou mais estendida esta conversa de hoje, mas, enfim, vocês vão trazendo assuntos pertinentes e para perceber o contexto deles, a conversa e o tempo é necessário, mas penso que podemos terminar por aqui e voltar na próxima semana, desejando a todos os escritores que nos estão a acompanhar, quer agora em tempo real, quer depois vindo à nossa página das Conversas de Ribatejo no Facebook, ouvir e ver aquilo que foi dito durante esta sessão, poderem fazê-lo.
Da nossa parte, um resto de domingo a contente de todos, também uma boa semana e contamos Nelson, aqui. Nelson, posso fazer uma pergunta? Diga. Até quando é que a gente fala no Benfica? Quando vocês agendarem o assunto, isso tudo bem. De resto também, isso vai, em termos da comunicação social, em termos do espaço público, estão a ser comentados e estão a ser apresentadas situações que, algumas atuais, outras mais antigas. Eu é que de certeza recuso-me a falar no Benfica, ouviu? Recuso. Certo. Mas também não devemos, na minha opinião, já agora, tirando este papel mais de orientador da conversa, mas tudo o que acontece devemos ter um pouco opinião e pôr em cima da mesa, precisamente para que alguns erros hipotéticos que possa haver não serem repetidos. E nesse sentido... Nelson, eu tenho vergonha de falar no Benfica. Certo. E muito bem. Já tenho uma certa idade, ouviu? Certíssimo. Muito bem. Ficamos então por aqui. Até a próxima semana. Uma boa semana e façam um favor de ser felizes. Até para a semana.